Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A FHI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis e, na minha humilde opinião, é um dos melhores fundos de papel aí da nossa bolsa. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a 89,03. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,93%. Ele está num PVP de 0,93. É um dos fundos que menos caiu, tá? Comparativamente com outros fundos de papel. Ou seja, ele está ali com 7% de desconto. Ele tem uma liquidez alta, passou da casa de R$1 milhão de negócios diários. E ele vem de uma variação negativa quase nula, de menos 0,34 nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, esse é um fundo novo, né? Então, desde que ele veio ao mercado, ele teve essas oscilações aqui de início. Isso aqui muito se dá em razão da baixa liquidez que o fundo possuía. Então, ele na base 100 chegou a ser negociado por 95, beliscou até os R$90. Mas, durante os anos de 2022, ele volta à sua normalidade e até chega próximo ali de R$105. E aí, já no final do ano de 2022... vários fundos de papel estavam sofrendo, esse fundo reduziu ali para próximo de R$95, mas durante o ano de 2023, o fundo voltou a beliscar ali próximo dos 100. Mas durante agora o ano de 2024, ele começou a vir em queda, mas todos os fundos estavam caindo, esse fundo meio que lateralizou ali próximo de R$97, R$96, mas recentemente com a queda que ocorreu no mercado, esse fundo também despencou. Mas, assim como ele caiu, bateu lá embaixo próximo dos 80, ele já se recuperou rapidamente e atualmente está nessa faixa aí de 89, quase R$90 novamente. Na data que eu gravo o vídeo aqui, eu estou gravando no finalzinho de dezembro e esse vídeo vai ao ar lá em janeiro. Então, no final de dezembro, estava caindo muito as cotas e nos 3 últimos dias, as cotas deram uma boa recuperada aí na bolsa. Continuando aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, como o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Taxa, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta ali com mais de 43 mil cotistas, mais de 4 milhões e meio de cotas emitidas, ele vale atualmente R$94 e um valor de mercado de 429 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo foi ali de 95 centavos. Continuando, a gente vê sobre o dividend yield médio desse fundo. Então, esse fundo, durante o período ali que estava tendo inflação elevada, esse fundo chegou a entregar entre 1,20% e 1,30% e poucos por cento. Isso deu uma certa arrefecida e atualmente chegou a ter um pico de 1,20%, não chegou a beliscar 0,9%. E a gente vê o seguinte, a gente vê que o dividend yield do fundo deu uma boa elevada. Mas isso aqui não se deu em razão de uma grande apreciação dos dividendos, e sim o seguinte, os dividendos estão mais ou menos lateralizados, só que a cotação caiu tanto que aí o dividend yield ele vai dar essa elevada aí. Então você vê que o dividend yield estava na casa de 0,97, 96, e o último já representou 1,06. Então você vê que os dividendos estão lateralizados, né, estão de lado nessa faixa de 90 e poucos centavos, 93, 95. No dia 13 de dezembro, o fundo pagou no dia 20 de dezembro esses 95 centavos. Como eu disse, o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, então quando ele for ao ar, acredito eu que já vai ter sido anunciado os dividendos ali de dezembro. Se não tiver sido anunciado, vai estar bem próximo de anunciar. E aí ele vai, os dividendos de janeiro, para serem pagos lá em janeiro. Pelo que eu vi do relatório, eu acho que o fundo tem capacidade de ficar nesse patamar aqui, de 93, 95, e quem sabe, talvez, entregar até próximo de R$1. Isso a gente vai ver lá com mais exatidão dentro do relatório gerencial. E continuando, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, como é um fundo que caiu pouco, ele vinha tendo uma rentabilidade bem acima até mesmo de outros benchmarks. Mas, na data que eu gravo o vídeo, ele está com rentabilidade ainda assim muito boa. Desde que ele veio ao mercado, ele está ali com quase 45% de rentabilidade. O CDI bruto do período é 45%, mas se você descontar o imposto de renda, aí dá muito menos que isso. O IPCA 24, o IFIX 9 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 36% de rentabilidade. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do nosso canal.
a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos. De novo, o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo e outros benefícios, então torne-se membro que vocês ajudam imensamente. Outra forma de apoio financeiro, nós contamos aí com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto, você comprando, você vai estar apoiando o canal financeiramente, então muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis. Comprando os e-books também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Então, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, relatório bem fresquinho, saiu quase na data que eu estou gravando aqui. E o que a gente observa? O fundo cobra 1% de taxas, não cobra performance, e isso eu vejo de forma muito positiva. Aqui ele traz algumas maneiras de vocês entrarem em contato com a gestão, caso seja do seu interesse. E aqui a gente chega nos resultados aí do fundo. O fundo hoje ele tem quase, não é 7, tá? Ele tem quase 7 centavos de reserva. Ele tem valor acruado, que não distribuído, que é uns 15 centavos, tá? Que é 16... na verdade aqui, ó, 19 centavos, resultado acruado e não distribuído. E o que a gente consegue observar é o seguinte, o fundo ele vem entregando mais ou menos dentro das suas capacidades. Aqui foi um pouco superavitário, mas teve momentos que ele gerou menos do que ele entregou, mas enfim, ele está ali bem em linha com a capacidade de entrega do fundo. E como eu acho, né? Já vem falando isso há bastante tempo e até então não ocorreu. A nossa inflação oficial, medida oficialmente, ela ainda não disparou, mas eu acho que eles não vão conseguir segurar esse número por muito tempo. Então, deve ocorrer uma disparada da inflação e eu acho que os fundos indexados a IPCA tendem a pagar mais. Então eu acho que esse fundo vai começar a entregar ali acima de R$1. Em novembro, o fundo teve de resultado 4 milhões e 300, mais 253 mil, 4 milhões e 600, ou seja, 1,2. E ele distribuiu 95, fez uma reserva de 7 centavos. E ele tem mais 19 ali de juros acruados. Esse aqui é que ainda não transitou pelo caixa. Continuando, ele mostra o que esses rendimentos aí proporcionam em termos de rentabilidade. O fundo fez 2 compras. Ele comprou 10 milhões do CRI Tenda, que ele já tinha no seu portfólio, a um pré-fixado de 16% aí. E aí ele comprou mais 3 milhões do CRI Rocha Verá, a CDI mais 2,6. Aqui ele fala de algumas questões de questões visão do mercado deles e retrospectiva. Então o fundo teve um bom aumento esse ano. Ele iniciou com 27 mil cotistas e findou com 43, teve um bom crescimento. O patrimônio do fundo, que era 321 milhões, terminou com 429. E a liquidez do fundo, que era quase 1 milhão, hoje ela está acima de 1 milhão em média. Então o fundo também vem com uma boa crescente. Aqui a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Em novembro, o fundo teve como resultados 4 milhões e 700, despesas 412 mil. Então ele teve de resultado líquido 4 milhões 371, ele distribuiu 4 milhões 327. Então as reservas do fundo, ele tinha 595 mil de reserva. No mês anterior, ele teve que usar as reservas, elas reduziram ali para 253 mil, e aí agora ela voltou a subir para quase 300 mil. Então, ó, já chegou a ser 13, 5 centavos e meio, e agora ele tem 6 centavos e meio de reserva. Nós vamos calcular como eu sempre faço, só que eu vou calcular pelo ano de 2024. Então nós vamos ver na prática o que essas despesas aqui, ó, 4 milhões e 100, representam frente às receitas que o fundo teve durante o ano de 2024. Então vamos lá, ó. 4 milhões e 100, que eu vou arredondar para 4 milhões e 101 mil. Esse valor aqui vezes 100, dividido por 47 milhões 291. Então as despesas do fundo ali estão na casa de 8,67%, o que eu reputo ser uma boa taxa. Aqui ele traz o histórico de cotação e dividendo na data de fechamento, o aumento do número de cotistas, o histórico da cota patrimonial e aqui o valor de mercado e os seus volumes negociados. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos
se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí, você está investindo? Você está investindo em fundos imobiliários ou está vendendo seus fundos imobiliários? Você está dolarizando a sua carteira? Você tem algum fundo de papel? Você conhecia ou conhece esse fundo? Comenta para nós em qual ponto é que você está. Você está na ponta compradora e aproveitando a época de ouro dos FIIs? Ou você está na ponta vendedora e Deus me livre, fundo imobiliário não presta, eu não quero isso nunca mais. Comenta que seu comentário é muito importante. O meu papel aqui, assim, com todo respeito, eu não dou a mínima se você está comprando ou vendendo. Porque eu não estou nem aí se você tem ou não tem. O meu objetivo é tentar te alertar, tentar mostrar os pontos interessantes, né? Tentar acalmar para a pessoa não sair fazendo prejuízo aí no portfólio. Mas se você acha que você tem que vender, venda. Se você acha que você tem que comprar, compre. É o seu dinheiro que você está pondo a risco. Como o meu canal é pequeno, não tem influência, isso não vai, sabe? Não dou a mínima, né? O que você está fazendo, isso para mim não vai mudar nada. Pelo contrário, muitas pessoas aí estão felizes com esse último rally de alguns dias aí, mas eu estava satisfeito com as quedas que vinham tendo nos fundos imobiliários. Não desejo mal para ninguém, não espero que ninguém esteja tendo prejuízo, mas para mim essas quedas são oportunidade de comprar e acumular cada vez mais renda e acumular cada vez mais cotas aí. De certa maneira, eu queria fazer uma compra antecipada, estava esperando essa última semana do ano, mas com essas quedas, essas pequenas recuperações que ocorreram na bolsa aí, eu não vou comprar por agora. Então, para mim, eu fiquei um pouco triste, porque tinha vários ativos que estavam tão baratos que eu podia comprar mais, mas infelizmente agora, por enquanto, eu estou segurando um pouco aí. Enfim, em relação a esse fundo aqui, eu tenho ele no meu portfólio, eu sempre deixo claro se eu tenho um ativo ou não e as minhas impressões a respeito daquele ativo, porque eu tento ser transparente. Mas eu sempre aviso, não é porque eu tenho que significa que você deva ter. Não é porque eu tenho, e para mim, ele é um dos melhores, se não, sabe? Tá entre os tops fundos de papel aí da bolsa, não é que para mim eu considero isso significa que você deva ter. Estude, veja se ele é um bom fundo e só aí faça a sua tomada de decisão. No final das contas, o que importa é você estar de bem com as suas decisões. Então, a única coisa que eu acho que não dá para ficar fazendo é saindo vendendo desesperado. Quando o ativo cai, poxa, aí você vai vender e ter prejuízo? Será que a queda porque o ativo ficou ruim? Ou agora tudo está caindo? Então, tem que refletir nesse sentido. Quando a pessoa sai vendendo aí nas quedas, seguramente essa pessoa não está preparada para investir em ativos de renda variável. Se a renda tem variação, é porque a cota também vai ter variação. Não é a cota que influencia algo, e sim é a renda. Se a renda é variável, em razão da variação da renda, a cotação também fica variando. Enfim, né? Eu tenho um ativo, estou gostando, é um dos melhores, na minha opinião, seguro, diversificado, e eu acho que é um bom ativo para carregar para o longo prazo. Mas isso não é, de nenhuma maneira, que o ativo é bom ou ruim, e nem que signifique que seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar com vocês o meu objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a bater essa meta aí. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui a gente chega no portfólio do fundo, a gente vê que a maior posição em uma tranche, tá? É de 3,95%. Ele é bem pulverizado aí nas tranches dele. E outra coisa que eu acho interessante, que aí fica de lição, né? A maioria das gestoras deveriam trazer é isso aqui, ó. Então a gente vê que ele tem 3 páginas de devedores. Então dá para você ver todos os devedores, mas existem duplicidades de devedores. E uma das coisas que mais me traz calma é que o maior devedor do fundo é o OBA, com 5,73%. Se desse alguma coisa gravíssima no OBA, assim, não é assim que acontece, mas as pessoas acham que é assim. Aí OBA ficou inadimplente, OBA faliu, OBA, meu Deus, não tá pagando o fundo, e o pessoal acha que o fundo vai perder 5% do portfólio quando acontece isso. Ele vai correr atrás de tentar recuperar pelo menos parte do crédito. Mas mesmo se ocorresse o pior, é 5% do portfólio. Então, o segundo maior, 4,75, 4,36. Para mim, lógico que ninguém obriga nada, ainda mais que o relatório gerencial não é um requisito obrigatório para as gestoras entregarem. Mas, independentemente, seja fundo de papel, fundo de tijolo, para mim, a gestora transparente deveria trazer isso aqui, ó.
para você saber qual é as concentrações dos inquilinos, dos devedores do fundo. Isso aqui para mim é algo muito bacana que a gestão traz aí. A gente vê a alocação do fundo. O fundo ele é altamente indexado a IPCA, ó, 70% a IPCA mais 8, 2,29% apenas pré-fixado, que foi aquela última compra que ele fez, travou em 16% ali. Ele tem 25% a CDI mais 4 e 1,79% em caixa. Então aqui estão as duas últimas compras que eles fizeram. Aqui ele fala um pouco sobre essa aquisição desse CRI da Tenda aí. E a gente vê também as disposições, ó, do PCA, CDI, o que ele tem em caixa. Ele é 100% alocado em CRIs, né? Ele não tem fundos imobiliários investidos aí. Ele tem segmentos pulverizados, contratual, corporativo. E o próprio fundo denomina que 57% dos seus ativos são de high grade, baixíssimo risco. E ele tem 42% que o próprio fundo classifica como sendo high yield, de alto risco. Então, um pelo outro, eu posso considerar esse fundo sendo um middle risk aí. Alocação por ativos aqui, ele vê os segmentos que ele investe. E aí os segmentos de loteamento lá, ó, com 6%. Home Equity com 5,13%. Seriam ali os dois setores mais arriscados aí, na minha humilde opinião. Aqui ele tem diversificação por securitizadora, por séries também. E aí a gente chega nos ativos propriamente ditos. Então eu sugiro que, se você gostou desse fundo, você acha que ele também é interessante para você, venha no relatório aqui e veja sobre os devedores. Eu vou voltar ali em cima e ver aquelas concentrações que ele tem, ó. OBA. Então nós vamos lá no OBA, e aí a gente vê o maior devedor do fundo e tenta entender um pouquinho sobre esses devedores, ó. Então tá aqui, ó, OBA. Ele emprestou, aparentemente, para dois OBAs distintos que ele está financiando. Então ele está financiando o OBA Campinas e o OBA São José dos Campos. Então aqui, ó, o fundo adquiriu uma operação com taxa de IPCA mais 6,4. Esse outro aqui, ó, IPCA mais 7,4. Quais foram as garantias que foram dadas? Nesse OBA Campinas, foi dada alienação fiduciária de imóveis. Ótimo, para mim é uma garantia muito, muito forte. Cessão fiduciária de recebíveis, fundo de despesa. Já em relação, seria interessante só ele falar qual que é o LTV dessa garantia, né? O quanto que esse imóvel representa frente à dívida, né? Que seria interessante. Também foi dada alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis, fundo de despesa. Ou seja, a maior dívida do fundo, na minha opinião, tem uma despesa, tem uma garantia muito forte por trás, tá? Seria interessante, como eu disse, trazer esses LTVs. O que é LTV, Amu? Do inglês é loan to value. É o quanto da dívida tem uma garantia ali por trás. Então, se essa garantia é muito maior que a dívida, isso também traz segurança, porque, em último caso, se o fundo precisar executar as garantias e correr atrás, né, ele não fica no prejuízo. Enfim, sugiro que você venha nessa parte final do relatório, olha um por um dos devedores, estude, né, para que você não saiba em que você está investindo o seu dinheiro. Está colocando seu dinheiro a risco aí, para você que entende minimamente em que você está investindo os seus ativos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the